Eu sou da Lambda 3, junto com metade da galera daqui. E eu vou falar, minha conversa vai ser sobre ter um diário semanalmente para você. Você está marcando tempo, Marizinho? Então, esse título foi descaradamente copiado de um livro de Haskell que é muito legal, que é Aprender Haskell será um grande bem para você. Eu fiz isso aí. Então, pelo menos para mim foi bem útil. Eu estou fazendo só um mês mais ou menos. Tem sido uma experiência bem legal. E muito importante, tá? Isso não tem. Eu não procurei pesquisa, até porque foi difícil de achar. Tem que ter uma eu não achei fácil. Então não tem pesquisas, nenhum psicólogo vai estar estudando nada disso. São impressões minhas e de uma outra pessoa que eu conheço que me recomendou isso, tá? Então pode ser que eu fale um monte de bobagem. Quando a gente pensa em diário, a gente lembra daquela coisa adolescente de querido diário. Hoje eu briguei com meu namoradinho, minha namoradinha e tive um dia ruim. Então não é isso que eu estou falando. Se você está pensando nisso, eu acho que você está fazendo isso errado. Eu não sei se isso tem muito valor, pelo menos para mim não teria muito valor. O que eu gosto de citações que elas parecem, tem uma falácia que fala que você chamar outra pessoa para dar importância, então eu citei a mim mesmo. Escrevo o diário para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu não sei vocês, mas eu sou bem dinâmico, então eu direto estou pensando em uma coisa nova e diferente para fazer. Então me proponho a fazer 30 coisas, começo a fazer elas e no final de 2 semanas eu estou esquecendo que eu tinha proposto aquilo. Então, eu fiz uma limpa, mas se eu fosse olhar no meu GitHub, tantas coisas que eu comecei e nunca terminei, seria absurdo. Então eu tenho muitas ideias, começo a fazê-las, mas eu perco aquele impacto, aquela empolgação inicial e acabo desanimando, assim, deixando ela. Então, o que eu estou fazendo com o diário? Então, o que o diário trouxe de bom para mim? Então, eu consigo manter um foco e terminar essas coisas que eu geralmente começo, empolgado, não termino. E quando eu começo a esquecer delas, parar de pensar nelas, deixar elas de lado, ele fica me lembrando disso, né? Porque como toda noite eu tenho que escrever sobre aquilo, então eu acabo lembrando daquelas coisas que eu deixei meio de lado. Então como é que eu faço? Eu escrevo todo dia, no diário. Todo dia eu vou lá e escrevo um pouco. Então, todo dia. Quando eu estiver cansado, se eu não dormir em casa, então, se eu for dormir na casa da minha mãe ou da minha namorada, mesmo assim eu vou escrever, nem que seja no celular, eu vou escrever nas minhas 15 linhas, tá? Mesmo dia se eu for para uma festa, eu vejo demais as letras do teclado ficarem meio confusas, eu vou ter que parar ali meus 15 minutinhos e escrever. Então, a minha dica é escreva todo dia, senão você desanima dessa própria linha. Como eu falei, eu me empolgo, eu paro, se eu não me policiar para fazer isso todo dia, eu também vou me empolgar e vou parar de fazer isso. E aí como eu faço? Aqui é a coisa legal, né? Então, alguma coisa que eu tenho anotado no dia que eu acho muito legal de fazer, eu vou anotar. Por exemplo, semana passada, acho que sexta-feira, eu e o Breno fizemos um código muito legal, um código funcional, ficou bem legal. A gente fez, achei aquilo máximo e tal, e se a gente tivesse feito imperativo ia ser uma desgraçada, um código pra caramba, a gente fez de uma forma funcional, ficou muito legal, então isso mereceu uma anotação, uma coisa legal que eu fiz. E aqui tem um pequeno momento que eu falo, poxa, eu consegui fazer o que eu me propus no dia anterior. Então, por exemplo, hoje quando eu escrevi o meu, eu falo, amanhã eu quero ir de bike para Lambda e depois eu faço faculdade ainda, então eu quero ir de bike para a faculdade e no total do dia vai ser uns 45 km, eu vou fazer isso. Então, amanhã à noite eu vou escrever, e aí, eu consegui fazer, não fui. Por que eu não fui? Estava muito quente e eu desanimei da bike, porque, cara, não dá. Ficou exaustivo. Então, esse ponto é importante. Eu sempre enumero o que eu não fiz e por que eu não fiz. Isso não deixa, a questão de eu enumerar isso não deixa eu esquecer disso. Então, é como se eu estivesse mantendo aquela empolgação que eu tinha no começo, quando eu comecei a fazer determinada coisa. Então, eu faço propostas do que eu quero fazer amanhã. Então, por exemplo, amanhã eu quero ir num lugar que o Jonas me indicou para comprar produtos naturais para fazer comida. Então, eu sempre me proponho e à noite eu reviso se eu fiz aquilo, o que eu não fiz, e geralmente eu não deixo as propostas morrerem. Se eu não fiz por algum motivo, eu empurro ela para um outro dia. Então, é uma maneira de eu sempre manter aquecida aquela minha ideia. E eu nunca demoro mais de 15 minutos.
for demorar, eu vou parar de fazer. Se for me dar muito trabalho escrever esse diário, eu vou parar de escrever. Então é aquela coisa, tomo um banho antes de dormir, pego o computador, 15 minutinhos, escrevo e tal, muito fácil. Legal. Então, como é que... Ah, tá. Então, o que eu consegui fazer isso? Né? Então, eu tenho conseguido estudar mais, eu tenho conseguido me policiar para estudar mais, principalmente coisas que não são tão legais para mim, mas que eu tenho que ver por isso, por um determinado motivo, e eu acabava deixando elas para sempre amanhã eu faço, depois eu faço, eu nunca faço. Né? Eu comecei a controlar minhas finanças de forma mais efetiva, então, saber para onde meu dinheiro está indo, basicamente. E é uma coisa, controlar as finanças é uma coisa bem sensível que eu comecei a fazer isso umas 4 vezes, assim, ao longo dos últimos 2 anos. E nunca durou mais que um mês. Então, como eu comecei a fazer isso faz 3 semanas, vamos ver se vai funcionar. Mas tem dado, eu tenho conseguido manter essa frequência. Eu comecei a cozinhar. Aí o Jonas foi o cara que me incentivou bastante. Então, eu estou cozinhando todo dia à noite e até levando comida para o trabalho. Isso é legal porque eu gosto de cozinhar, é legal porque eu estou economizando uma grana. E é divertido. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas que eu nunca fazia porque, vou começar depois, estou com preguiça, etc. E o que eu não consegui é acordar cedo. Eu não consigo. Eu tenho me esforçado porque se eu dormir 6 horas, eu tenho um dia tranquilo. Se eu dormir 8 horas, eu também tenho um dia tranquilo. Então por que eu não durmo 6? Eu não sei, eu não consigo levantar pra E é isso. Então, e cara, isso aqui foi difícil para mim no começo, né? Eu sou muito chato quando eu escrevo. Eu me policio muito para escrever qualquer coisa. Então até, se vocês conversarem comigo no Facebook, eu não vou ficar usando muitas abreviações. É meu jeito. E eu não quero complicar, então eu tenho que escrever rápido, de forma simples, porque senão o negócio vai se tornar uma tarefa muito árdua. Então o meu desafio é escrever de forma simples no meu diário, não me preocupar muito em fazer um texto decente, porque, cara, aqui não registro, que ninguém vai ler, é só para registrar.